Bom dia, meu nome é Jonatas e eu vou apresentar um trabalho realizado por mim, pelo professor Paulo Boba e pelo professor Guilherme Cavalcante, que consiste numa proposta de protótipo que realiza um mesh textual baseado em separadores de elementos sintáticos de linguagem de programação. Hoje, no mercado de software, com o objetivo de aumentar a velocidade de desenvolvimento de um produto, se tornou comum várias pessoas trabalhando no mesmo projeto e até mesmo no mesmo trecho de código. Com esse trabalho paralelo, surgem versões diferentes de um mesmo pedaço de código que eventualmente precisam ser integradas. Essa integração é feita através do processo de merge. Ao realizar um merge, quando as diferentes alterações feitas interferem no mesmo contexto semântico do código, essas mudanças podem levar à produção de conflitos. Esses conflitos, por muitas vezes, necessitam de tempo, e às vezes até mais de uma pessoa para serem resolvidos, o que impacta negativamente na produtividade do time. Além disso, quando esses conflitos não são detectados pela ferramenta de merge, ou quando são mal resolvidos pelos desenvolvedores, podem acabar gerando bugs ou inconsistências no produto final. As ferramentas mais utilizadas na indústria usam a abordagem de merge não estruturada puramente textual. Essas ferramentas têm como base a ferramenta diff3. O diff3 é uma ferramenta que utiliza as linhas para encontrar o maior match entre os arquivos e, com esse maior match gerado, ele consegue identificar possíveis mudanças ou conflitos quando essas mudanças ocorrem numa mesma linha. Porém, essa abordagem meramente textual, por ser linha a linha, pode gerar falsos conflitos. Para entender melhor, vamos observar o seguinte exemplo. Aqui está uma implementação simples de uma classe chamada Queue. E aí, essa classe é representada pelo arquivo base. Em um determinado momento do tempo, um desenvolvedor X, ele parte do arquivo base, gerando um arquivo left, adicionando uma mudança nessa classe Queue, colocando o campo isOrder nessa classe. E, ao mesmo tempo, paralelamente, uma desenvolvedora Y, ela parte do arquivo base e gera o arquivo write, adicionando um campo repeatedElementsNumber nessa classe Queue. E aí, como esses dois desenvolvedores adicionaram um campo na mesma linha, ao executar a ferramenta diff3, é possível perceber que ela não foi capaz de identificar que ambas as mudanças deveriam permanecer no arquivo resultado, gerando assim um falso conflito. Para tentar resolver esse problema de falsos conflitos dentro da academia, foram propostas algumas abordagens como a de merge semi-estruturado ou estruturado. Essas abordagens se baseiam em árvores sintáticas de código para identificar os conflitos e conseguem reduzir, assim, os falsos conflitos, incluindo o do caso anterior. Porém, essas abordagens possuem um custo adicional de gerar ferramentas para cada linguagem de programação para elaborar a árvore sintática, além de impactar um pouco na performance do merge. Esse trabalho tem como objetivo propor um protótipo chamado Custom Separators Diff, ou CSDiff, que utiliza separadores sintáticos específicos da linguagem, ao invés de somente a quebra de linha, com o objetivo de simular a abordagem estruturada. Em uma linguagem como Java, por exemplo, esses separadores poderiam ser parênteses, vírgula, ponto e vírgula, chaves, entre outros. Essa abordagem ela evita conflitos de mudanças que ocorrem numa mesma linha e que estejam separados por pelo menos um separador. Por exemplo, se uma mudança ocorre antes da vírgula e outra mudança ocorre depois da vírgula, essas mudanças não gerariam conflito, separando pelo contexto sintático da vírgula. Para distinguir mudanças que ocorrem entre separadores, o CSDiff segue esta sequência de passos. Primeiro, ele quebra os arquivos que vão participar do merge, adicionando uma nova linha antes e depois de cada separador. Ou seja, separa o conteúdo que vem antes do separador e depois do separador em linhas diferentes. Além disso, esse passo ele adiciona um marcador, que nesse caso foi essa sequência de cifrão, para identificar que novas linhas foram adicionadas ali. No segundo passo, ele executa o próprio diff3 nesses arquivos gerados pelo passo 1. Por fim, a partir do arquivo de merge gerado pelo segundo passo, ele remove as linhas adicionadas pelo primeiro passo, utilizando os marcadores que adicionamos dessa sequência de cifrões. Para entender melhor, vamos a um exemplo. Aqui nós temos uma implementação simples de um método toString, aí, de uma classe, e aí, em um determinado momento, um desenvolvedor X ele parte do arquivo base e modifica a condição presente na linha 2. E aí, em outro determinado momento, paralelamente, uma desenvolvedora também parte do arquivo base e modifica o retorno da função também nessa linha 2. Como as mudanças são na mesma linha, ao CSDiff executar o primeiro passo, ele quebra esse arquivo usando os separadores, nesse caso aí está usando as chaves, por exemplo, e aí ele acaba quebrando a condição da função e o retorno da função ficam em duas linhas separadas, como vocês podem ver no arquivo temporário left e no arquivo temporário right. E aí, como essas mudanças elas ficam em linhas temporárias, no segundo passo, ao realizar o merge, essas mudanças elas ficam em linhas diferentes, portanto elas podem ser mergidas pelo diff3. E aí, no último passo, nós removemos todas as linhas adicionadas e nós temos o merge final sem um falso conflito.
vocês podem comparar como no diff3, ao executar aqueles 3 arquivos iniciais, nós obtemos um conflito por termos mudanças na mesma linha. Esse protótipo ele foi implementado utilizando um script shell e utiliza comandos como sed e o próprio diff3 presente em sistemas operacionais baseados no utilitário Unix. É importante também clarificarmos alguns conceitos. Primeiro é o dicionário de mesh, que é uma quádrupla de commits contendo o commit base, o left, o right e o commit de mesh do próprio repositório. O segundo é o de falso positivo adicionado. Basicamente, nós dizemos que uma ferramenta X possui um falso positivo adicionado em comparação a uma ferramenta Y, quando X reporta conflito e Y não reporta conflito e Y acerta em não reportar conflito. Então, dizemos que X possui um falso positivo adicionado. A mesma coisa para o falso negativo adicionado. Ao comparar uma ferramenta X com a ferramenta Y, dizemos que a ferramenta X tem um falso positivo adicionado se ela não reporta conflito, porém a ferramenta Y reporta conflito e a ferramenta Y acerta em reportar conflito, ou seja, X deveria ter reportado um conflito. Logo, dizemos que X possui um falso negativo adicionado. Para analisar o protótipo, nós comparamos ele com a própria ferramenta diff3 e aí nós utilizamos 2 conjuntos de separadores, um conjunto maior e um conjunto menor, que basicamente é um subconjunto do conjunto maior. Recuperamos cenários de novos projetos open source Java que seguiam essas características. Ele é open source, como eu disse, ele possuía no mínimo 50 colaboradores e ele tinha no mínimo 700 estrelas ali. E por fim, a gente utilizou a Mine Framework para fazer a execução da mineração, da execução e do agrupamento de dados. Essa ferramenta é uma ferramenta do grupo de pesquisa SPG do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Nós coletamos 3.721 cenários de mesh. Desses, só foram utilizados 1.020 cenários porque eles possuíam no mínimo um arquivo modificado paralelamente pelas branches. Dos resultados. A partir da análise dos dados, percebemos que o CSDIF aumenta em aproximadamente 105% o número de conflitos para o conjunto maior de separadores e em 34% para o conjunto menor de separadores. Isso ocorre por 2 motivos. O primeiro é que o CSDIF ele consegue detectar as mudanças mais granular dentro de uma mesma linha, por exemplo, entre os separadores. E o segundo motivo é porque o diff3 ele agrupa conflitos que ocorrem em linhas consecutivas. E por causa disso, quando nós temos um separador entre as linhas consecutivas, o CSDIF ele não consegue agrupar esses 2 conflitos, causando uma maior quantidade de conflitos. Também nós podemos perceber que o CSDIF ele reduz a quantidade de cenários com conflitos. Apesar do número, desse número maior de conflitos que o CSDIF ele traz. Porém, resta saber se essa redução é realmente efetiva, ou seja, se realmente o CSDIF consegue remover falsos conflitos. Para entender isso, primeiro investigamos se o diff3 gera falsos positivos adicionados, ou seja, se ele reporta conflitos, enquanto que o CSDIF não reporta e acerta em não reportar. A gente percebe que através das tabelas a gente percebe que o diff3 ele possui uma quantidade de falsos positivos adicionados em comparação ao CSDIF, que reduz essa ocorrência de falsos positivos. Nós podemos perceber que para o número maior o conjunto maior de separadores, o diff3 ele tem uma quantidade de 30 cenários de mesh com falsos positivos adicionados em comparação ao diff3 que somente tem 3. Para o conjunto menor, essa divergência ficou um pouco menor, mas ainda assim o CSDIF ele possui menos falsos positivos adicionados. E por fim, a gente precisa analisar os falsos negativos. Nós percebemos que o diff3 ele não possui nenhum falso negativo adicionado, ou seja, em nenhum cenário onde ele não reportou conflito, o CSDIF reportou conflito e o CSDIF acertou em reportar conflito. Não houve esse cenário. O que aconteceu foi que o CSDIF, no conjunto maior de separadores, em quatro cenários, ele não reportou conflito e errou em não reportar conflito, enquanto que o diff3 ele acertou em reportar conflito. Podemos perceber que apesar do CSDIF aumentar a quantidade de conflito, ele é de maior granulosidade. Portanto, não podemos afirmar com certeza que será mais trabalhoso resolvê-los. Além disso, essa quantidade de conflitos pode ser facilmente evitada, retornando puramente o resultado de executar o diff3, caso o CSDIF retorne conflitos. Apesar da redução do número de cenários com conflitos não ser tão expressiva, percebemos que o CSDIF ele resolve conflitos não resolvidos pela ferramenta semi-estruturada. Uma opção seria a gente mesclar essas duas abordagens, mesclar a abordagem da semi-estruturada com a do CSDIF para atingir resultados melhores. Esse trabalho possui algumas ameaças à validade, como, por exemplo,
Alguns casos tiveram que ser avaliados manualmente, o que deixa brecha para mau julgamento na avaliação. Os projetos eles são open source e podem sofrer diversos tipos de influência, tais como operações em cima de histórico, de commit e até mesmo estilo de código diferentes. Este estudo foi realizado somente para a linguagem Java, então o comportamento não pode não se preservar para outras linguagens. E por simplicidade, a gente assumiu que os separadores têm o mesmo impacto na redução de conflitos, o que provavelmente não é verdade. Por fim, ao utilizar a proposta do mesh não estruturado com separadores, percebemos que ainda há espaço para melhorias nas ferramentas de mesh atual. E a partir dos resultados do protótipo, percebemos que essa abordagem gera um aumento do número de conflitos, porém esse aumento é fácil de ser resolvido, como nós discutimos. Além disso, essa abordagem implementada através do protótipo para o conjunto maior de separadores reduz o número de cenários com conflitos em 5%, onde desses 5%, 88% são de falsos positivos adicionados pelo diff3, ou seja, o CSDiff acertou em não reportar conflito, e o restante, os 12%, são de falsos negativos adicionados pelo CSDiff. Enquanto para o conjunto menor de separadores, o protótipo reduz somente um pouco menor em 2% o número de cenários com conflitos, onde desses 2%, 100% foram falsos positivos adicionados do diff3. Apesar dessas reduções ainda serem relativamente baixas, essa ferramenta abre espaço para novas soluções, utilizando separadores sintáticos ou mesclando ferramentas existentes. É isso, obrigado.